a gente começa com uma pergunta para você, viu? Você faz uso de medicamentos sem acompanhamento médico? Tem muita gente que faz, né, gente? Celebramos ontem, quarta-feira, dia 5, o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. A data foi criada para alertar aí a população quanto aos riscos à saúde causados pela automedicação. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Carlos Eugênio Muniz de Holanda Cavalcante, que é farmacêutico e membro da Comissão Parlamentar do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. Carlos, seja bem-vindo, viu? Um bom dia para você. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Opa, bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos os ouvintes, o convite da TV Pai Eterno, agradecer ao Conselho Regional de Farmácia, a doutora Lorena Bahia, em nome da doutora Lorena Bahia, nossa presidente, e ao meu parceiro aí de comissão, que é o Fábio Basílio. Mas bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui comemorando esse dia, o Dia Racional do Uso do Medicamento, que é um dia super importante, nível nacional, para que nós possamos entender qual o benefício e quais são o mau uso desse medicamento, o que ele causa de dano para o organismo. Ah, certo, Carlos. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a importância desse dia, né? É um dia aí que vocês batalham mesmo pela essa conscientização, né? E falta um pouquinho isso ou muito disso para a população? Certeza. Sim, esse dia é um dia fundamental para que a população consiga entender a importância do uso do medicamento. O medicamento é algo que é necessário no nosso dia a dia. Tanto é que nós temos uma quantidade imensa de farmácia, toda esquina tem uma farmácia e nela deve ter um farmacêutico. Então, esse dia especificamente, a gente usa ele para enaltecer que o medicamento é algo que pode curar, mas também ele pode causar um dano irreversível ao paciente. Então, por isso, ele tem que ir. Primeiro passo, se eu sinto algo estranho no meu dia a dia, se eu não precisar usar o medicamento, é a melhor situação. Mas se eu necessitar usar o medicamento, que ele seja utilizado com orientação do profissional de saúde, principalmente o médico, que você vai fazer a prescrição e o médico vai prescrever o medicamento. Mas se você não tem como ir ao médico naquele exato momento, você pode buscar uma farmácia e buscar o atendimento de um farmacêutico clínico, para que ele possa te dar uma orientação inicial. A gente não aconselha as pessoas irem ao vizinho, ao pai, à mãe. Não quer dizer que você não possa trocar informações sobre o uso do medicamento. É importante trocar essas informações. Mas é importante, antes de utilizá-lo, você consultar um profissional de saúde, consultar um farmacêutico, para que ele possa te dar uma orientação de como deve administrar esse medicamento, se deve utilizar esse medicamento, onde o farmacêutico clínico ele vai poder prescrever esse medicamento. Ele pode prescrever os medicamentos isentos de prescrição médica. Então, nós já temos essa competência que o Conselho Federal nos disponibilizou. Então, a gente vem, ano a ano, ganhando escala nessa conscientização junto à população brasileira. Carlos, consumir medicamentos, então, de forma, por conta própria ali, né, pode gerar vários danos à saúde. Que tipo de danos, por exemplo? Pronto, o consumo inadequado do medicamento ou o consumo exagerado do medicamento, ele causa uma série de danos ao organismo, de uma forma generalizada. Um exemplo claro é o seguinte: quando eu tenho uma determinada patologia e o medicamento eu faço uso da automedicação, vou na farmácia e utilizo os medicamentos que estão disponíveis nas gôndolas, né, fora do balcão, e muitas vezes eu tenho até o acesso ao medicamento que está atrás do balcão, esse medicamento pode me ocasionar outras patologias, como um problema renal. Eu posso ter um problema do fígado, uma sobrecarga do fígado, e aí você vai ser um paciente polifármaco, que é o que nós chamamos, o paciente que utiliza mais de 5 medicamentos no seu dia a dia. Esse é um paciente polifármaco. Esse paciente, ele deve, lógico, fazer a consulta com o seu médico, mas se não tiver o acesso ali imediato ao médico, ou você já tiver com os efeitos colaterais de alguns medicamentos, você busca o farmacêutico, que ele vai fazer uma conciliação terapêutica. E o que é essa conciliação terapêutica? O farmacêutico identifica o que o medicamento está causando de efeito e o outro medicamento pode estar causando aquele efeito colateral. E muitas vezes a pessoa, fazendo uso de uma droga, de um medicamento, ele causa efeitos colaterais em outro órgão. Então, muitas vezes você tem que tomar outro medicamento para sanar aquele efeito. Então, você começa a fazer um efeito cascata. E muitas vezes a solução é você retirar os medicamentos e recomeçar o tratamento do paciente. Então, por isso a orientação de um farmacêutico, porque muitas vezes você acha,
Eu tomei um medicamento e fiquei com dor de cabeça. Fiquei com um problema no fígado, o excesso de determinados medicamentos, principalmente nesse momento agora de pandemia, onde as pessoas estão fazendo a automedicação de forma exagerada, exacerbada, com o conhecimento daquela pessoa que teve a patologia, no caso o Covid, nesse período de pandemia, trazendo aqui para esse momento atual. E muitas vezes o vizinho tomou um determinado medicamento e ele acha que ficou bom. Mas só que 90% da população que adquire o Covid, ela não vai ter sintomas graves. Então, até a água no dia a dia vai melhorar, de toda forma, a pessoa vai ficar boa. Então, muitas vezes ele usa aquele medicamento que escutou, que alguém indicou, que algum político indicou, que a vizinha indicou, que o pai indicou, ele usa, mas só que ele usa de forma exagerada. E aí você tem os efeitos colaterais, que são os determinados órgãos principais, que é o fígado e o rim, que são os principais a ser atacados, e o estômago, porque são os órgãos que fazem a gente chama de efeito de primeira passagem. Quando você faz o uso dele, esse órgão ele vai filtrar imediatamente essa droga, passando para o organismo, fazendo os efeitos normais do medicamento. Então, esses órgãos, eles dão um impacto principal, por isso que o excesso de uso atinge principalmente o fígado e o rim. Importante alerta, hein, Carlos? Agora, você falou em relação ao excesso aí, tanto quanto a automedicação, a questão da dosagem errada também é um grande risco aí para a pessoa? Sim. É importante, ao ter o medicamento, o acesso ao medicamento, ter o acesso ao farmacêutico ou você dar uma lida na bula. O seu médico já deve ter orientado de uma forma geral. Mas se você foi no medicamento do autosserviço ou pela prescrição farmacêutica, então o farmacêutico ele tem por obrigação de orientar quantas vezes você vai tomar, qual o horário, se antes ou após as refeições e por qual motivo e qual veículo que você deve utilizar para ingerir aquele medicamento. Se for um comprimido, o ideal é água, tá? Então, se for outra via de administração, nasal, auricular, então o farmacêutico deve orientar como você deve utilizar aquele medicamento. Se aquele medicamento deve ser agitado, se não deve ser agitado, como conservar esse medicamento, para que você não possa tomar uma sobredose, uma superdose, e aí você tem uma intoxicação medicamentosa, que é algo que mata muito no Brasil, ou você ter uma subdose, que aí você não vai ter os efeitos desejados do medicamento, porque ele vai ter uma quantidade menor no nível plasmático, para que possa ter a ação terapêutica desejada. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o papel do farmacêutico na farmácia lá. O farmacêutico é o profissional de saúde que as pessoas mais têm acesso, né? Basta você entrar numa farmácia e você ter acesso a esse profissional de saúde. Até que ponto vai a atribuição que aquele farmacêutico tem e até que ponto é recomendado a procura de um médico? Perfeito, excelente pergunta. Como você falou, a farmácia ela tem uma capilaridade muito alta em nível nacional. Né, são mais de 70 milhões de drogarias, de farmácias, que hoje ela é um estabelecimento de saúde já estabelecido em lei. Então, o que acontece? O farmacêutico ele tem diversas competências em todas as áreas da saúde, tanto hospitalar, como a área de distribuição, como a área de produção de medicamentos. E principalmente na ponta, onde você tem um consumidor final. Esse consumidor que é muito carente do atendimento médico. Porque em alguns momentos, mesmo você tendo plano de saúde privado, você não consegue ter o atendimento médico de imediato, salvo se for caso de emergência. Então, o que acontece? Se você tem algum desenvolvimento de alguma patologia ou está sentindo algum incômodo, você deve buscar o médico, principalmente, mas em caso de não conseguir naquele momento o médico, você pode buscar a farmácia, ou se for um mal menor, que nós chamamos os farmacêuticos, aquele mal menor você pode buscar um farmacêutico quando ele vai poder fazer uma prescrição. Então lá nesse farmacêutico, esse farmacêutico que deve ter a competência clínica, porque ele deve fazer uma especialização, uma pós-graduação nesse segmento de farmácia clínica, para que ele possa ter a melhor competência de fazer uma anamnese no paciente dele. Que essa anamnese, ele vai conversar com o paciente, vai entender o histórico desse paciente, o histórico familiar, o que é que ele está sentindo, quais os motivos que ocasionaram a vinda dele à farmácia, ou quais os motivos que ocasionaram aquele incômodo que ele tem. E aí ele vai rastrear tudo isso dentro da competência dele, que são os medicamentos isentos de prescrição, que são os medicamentos que estão fora do balcão, então ele vai poder prescrever esse medicamento, ou ele vai além. Ele pode prescrever também uma indicação para um determinado médico especialista. Ele não vai indicar um determinado nome de algum médico, mas ele vai indicar um especialista. Olha, o teu tratamento
você vai tomar esse medicamento no momento paliativo, mas você vai buscar tal especialista e ele pode fazer um direcionamento ao especialista. Fulano, o senhor José veio aqui na farmácia, na drogaria, veio se consultar conosco, e aí ele vai fazer aferição de pressão, muitas vezes, fazer uma descrição do que ele identificou do paciente, para que isso já possa ajudar e auxiliar o médico no fechamento diagnóstico, que ele possa fazer a prescrição de forma adequada, para que esse paciente retorne à farmácia com a receita médica e o farmacêutico possa fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, que é o acompanhamento do início ao fim do tratamento, para que possa ter uma maior efetividade no tratamento, que isso é um dos fatores mais importantes, porque muitas vezes o paciente ele faz uso 2, 3 dias, o sintoma sanou e aí ele deixa de utilizar o medicamento, o que muitas vezes é danoso também para a saúde do paciente, porque se for um antibiótico, aquela patologia ela pode retornar e aquela bactéria ele pode ser muito mais resistente no segundo momento para repetir o tratamento. Entendi, Carlos. Agora, em relação às bulas dos remédios, né? Normalmente a gente vê ali aquelas reações adversas, a gente vê até a porcentagem que é pequena que acontece, né? Mas quando acontece essa reação adversa, o que a pessoa deve fazer, né? Quando ela tem aqui um efeito colateral aí, que ela fica talvez até pior do que ela estava antes, o farmacêutico pode ajudar também nesse caso? Sim, sem dúvida. Nesse momento, imediatamente ele deve realmente procurar um farmacêutico. Por quê? Porque na hora que ele está sentindo que aquele medicamento, vamos supor, eu estou tomando medicamento, me deu uma dor de cabeça muito forte, ou me deu náusea, ou eu fiquei com enxaqueca, ou enfim, qualquer outro sintoma que ele tenha, ele deve fazer a suspensão imediata do uso do medicamento e buscar imediatamente um farmacêutico clínico, ou retornar ao médico que prescreveu. Só que muitas vezes, nesse momento, você não consegue esse retorno de imediato. Então ele vai a uma farmácia, busca esse farmacêutico clínico e imediatamente esse farmacêutico vai identificar o que é que ocasionou. Ele pode fazer uma substituição, tá? Se o medicamento estiver dentro do escopo que ele pode prescrever, ou também ele pode fazer um direcionamento. Ele suspende o medicamento ou ele entra em contato com o próprio médico para verificar se ele pode substituir aquela droga por outra, para que o paciente possa dar continuidade. Mas é importantíssimo, ele no momento que tiver qualquer reação com qualquer uso de medicamento, ele deve suspender imediatamente. O ideal é que aquele medicamento ele possa causar um benefício. Então o benefício dele tem que ser maior do que os danos que ele vai causar à saúde, porque é importante alertar. Qualquer uso de medicamento, ele vai causar algum dano ao organismo. Por quê? Porque é uma droga que está sendo ingerida e ele vai fazer alguns efeitos colaterais. Então, o ideal é que você não utilize. Mas se tiver que utilizar, aquele benefício ele tem que ser maior do que o dano provocado pelo uso daquela droga. Que tipo de dano, por exemplo? O uso de certos medicamentos pode complicar doenças como a hipertensão, por exemplo? Pode. Eu até trouxe aqui alguns exemplos, como o paracetamol, que é utilizado de forma muito corriqueira. Ele aumenta as lesões irreversíveis, a falência de alguns órgãos, principalmente como o fígado, porque ele tem um teor alto de toxicidade, principalmente em crianças. Então, o uso exagerado do paracetamol, ele não é recomendado. Você utiliza no período, como se você está no período de dengue, foi diagnosticado com dengue, mas você faz o uso do paracetamol para reduzir aqueles sintomas. Mas não deve fazer o uso constante ou desnecessário dessa droga. Outro exemplo seria a dipirona, que ele diminui a quantidade dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos do sangue. Então, o uso exagerado dessa substância, que tem um acesso fácil, que ele está na gôndola da farmácia, além do balcão, então, ou seja, o uso exagerado pode afetar na corrente sanguínea, como também, muitas vezes, as pessoas têm um refluxo, então recorre ao antiácido, né? Então, esse excesso de uso dessa substância em concentrações maiores, ela vai causando efeito rebote. E o que é o efeito rebote? Em vez de tratar aquela sensação incômoda no estômago, ele pode aumentar vamos dizer assim, a ulceração do estômago. E isso pode provocar uma úlcera ou até provocar algo muito mais danoso, que pode ser até um câncer de estômago, lógico, em um tempo muito maior de uso descontrolado daquela droga ou daquele medicamento, tá?
Certo, Carlos. Agora, outra questão preocupante também, imagina o uso de medicamentos regulares, né? Você já falou um pouquinho aí, mas aqueles medicamentos realmente que a pessoa tem de uso contínuo, por exemplo, ela tem sempre, mesmo sendo de uso contínuo, ela tem que ir ao médico para ver se está na dosagem correta, ou seja, porque às vezes a pessoa pensa, vou usar para o resto da vida e não preciso mais saber do médico, é só eu usar esse medicamento e pronto. Isso também pode ser um risco? Sim, sem dúvida nenhuma. O que acontece? Se o paciente ele é polifármaco ou ele faz uso contínuo de diversas drogas, ele deve constantemente procurar o seu médico para que ele possa manter ou fazer uma redução ou adequação terapêutica. Mas também ele pode utilizar a drogaria, ele pode utilizar o farmacêutico, a farmácia, o estabelecimento de saúde, farmácia, ele pode utilizar o farmacêutico clínico como meio de aconselhamento. Então, aí é um papel importante do farmacêutico. Ele vai identificar se naquele momento o uso pode ser dado continuidade. Se o farmacêutico achar que ele deveria retornar ao médico, o farmacêutico não vai suspender, ele não deve suspender o uso de qualquer medicamento, salvo se o paciente estiver com alguma reação adversa exagerada. Aí ele deve suspender imediatamente o uso. Se não, ele vai orientar, olha, retorne ao seu médico para que ele possa rever o tratamento. Mas ele pode sinalizar, olha, esse medicamento você não deve utilizar junto com esse outro medicamento. Quem foi que prescreveu esse medicamento? Porque muitas vezes você faz uso do medicamento de uso contínuo e você está sentindo o efeito colateral daquele medicamento. E aí, para tratar aquele efeito colateral de uma dor de cabeça, você faz uso de outra droga que o teu vizinho passou. E aí, onde é que está o erro? Muitas vezes aquele efeito colateral é um efeito colateral normal, daquele uso daquele medicamento em determinado momento, e aí você deve usar determinada droga, mas isso quem deveria estar prescrevendo seria o farmacêutico, porque aí é um efeito colateral de determinado medicamento, o farmacêutico vai identificar, olha, é momentâneo, foi devido a esse uso, ou é devido ao início do tratamento, ele vai dar realmente alguns efeitos colaterais, mas você deve aguardar alguns dias. Se esse efeito não for sanado, aí você retorna e nós vamos estar te orientando ou eu vou estar ligando para o seu médico. Porque o farmacêutico pode fazer também essa ponte. Porque muitas vezes o próprio paciente ele tem dificuldade em remarcar essa consulta, mas o próprio farmacêutico pode ter acesso àquele médico e aí os dois conversam, que é o que acontece muito dentro dos hospitais, numa equipe multidisciplinar, eles conversam e chegam a um diagnóstico diferenciado, podendo alterar o tratamento, especificamente. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a questão da importância do armazenamento e do descarte adequado dos medicamentos. Primeiro, esse armazenamento, ele pode influenciar na eficácia do medicamento e como deve ser feito o descarte ali, do que sobrou? Pronto, excelente pergunta, porque assim, nós brasileiros temos mania de ter a caixinha da farmácia em casa. E muitas vezes ele acondiciona em locais adversos, né? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas utilizam essa caixinha de medicamentos dentro do banheiro. É o pior local para ser acondicionado, porque o banheiro é um ambiente muito úmido, é um ambiente que não é um ambiente propício para que você possa acondicionar os medicamentos de seu uso. Então, o ideal é que você guarde dentro do armário, protegido de sol, protegido de luz, para que aquele medicamento não entre em contato com o raio solar e não possa ter alguma alteração no seu princípio ativo ou na sua formulação. Então, o ideal é que o medicamento seja utilizado exclusivamente para o tratamento ou no período do tratamento, a quantidade certa, e que o que sobrou do medicamento você acondicione de forma adequada, mas não faça uso indiscriminado dele. E aí, então, o ideal é que, se for precisar reutilizar aquele medicamento que eu tenho guardado em casa, que eu procure um farmacêutico na farmácia, no estabelecimento de saúde, procure esse farmacêutico para que ele possa dar nova orientação quanto ao uso, e o acondicionamento ele deve ser sempre ao abrigo da luz, em ambiente, sem estar um ambiente muito úmido, um ambiente de boa conservação. Certo. Carlos, nós fizemos as perguntas aqui que chegaram pra gente, que a gente tinha dúvida Perfeito. Também. Queria saber de você se tem algum aspecto aí que a gente não abordou, que você acha importante, ou acha que a gente conseguiu falar bastante sobre essa conscientização? Não, eu queria só dar um alerta com relação ao momento atual. Ou seja, as pessoas elas estão fazendo uso, quem está sendo acometida pelo Covid, você tem realmente alguns sintomas. 90% a 95% das pessoas vão ter sintomas leves. E aí você procura
O caminho que você deve procurar, qual seria? É ir ao hospital, salvo se você tiver com falta de ar ou cansaço, sim, você deve procurar um posto de saúde. Se não tiver, busca um farmacêutico, porque muitas vezes você não está acometido do Covid e ao ir para um ambiente hospitalar, você acaba adquirindo. Porque aquele ambiente hoje é um ambiente nocivo, porque é um ambiente que está muito mais propício a você se contaminar. Então, busca um farmacêutico, peça orientação a ele, que ele vai te dar os paliativos iniciais, prescrevendo medicamentos adequados para aquele sintoma que você está tendo. Não vá em cima de fake news ou de informações inadequadas de internet, de Facebook, etc., e outras mídias sociais, como o medicamento hidroxicloroquina, que não tem ação terapêutica para o Covid, o ivermectina, que não tem, o próprio fabricante já identificou isso. A gente identificou que existe um aumento de quase 200% no uso dessas drogas. E isso tem um efeito colateral muito grande. A hidroxicloroquina afeta diretamente o sistema cardiovascular, onde esse vírus ele atua também no sistema cardiovascular. Muitas vezes você até piora ou complica a sua situação. A ivermectina usada em excesso e sem ser na dosagem certa e adequada para o uso fim dela, você tem uma ação de intoxicação tóxica no fígado, hepatotóxica. Então, o que causa um dano muito maior ao paciente. Então, muitas vezes as pessoas acham que eu me curei usando aquele medicamento. Não, você se curava de toda maneira, não utilizando nada. Por quê? Porque 95% das pessoas são assintomáticas ou têm sintomas leves. Agora, quem está dentro daquela faixa dos 5% que precisa buscar um ambiente hospitalar, não deve fazer uso de medicamentos anterior. Deve procurar imediatamente o hospital. Então, busca um farmacêutico que ele vai te orientar. Ele é o profissional de barreira que vai poder te dar todo o direcionamento, inclusive o direcionamento a um profissional especializado dentro da área médica. Então, é isso que eu aconselho a toda a população. Tenha cuidado, se cuide, use máscaras e busque estar sempre em casa, dentro do seu ambiente familiar. Excelente, né? Excelente orientação, né? Com certeza. Alerta importantíssimo, né, nesse tempo. Obrigado, viu, Carlos, pela sua participação, pelo seu tempo. Eu agradeço a todos à sua disposição. Tá ótimo, um grande abraço para você, muito obrigada mesmo, né? É importante a gente falar, a gente sempre está falando aqui, né, sobre esses alertas aí que o Carlos disse por último, mas ele trouxe com mais detalhes em relação à automedicação para a Covid-19, né, Wilker? Então, tem muita gente realmente, eu ouvi falar aí de pessoas aí conhecidas minhas, porque fulano teve, tomou tal coisa, eu vou tomar também. Então, fica aí o alerta, né, do Carlos, realmente vá à farmácia, se não tiver sintoma mais grave, né, não vá no hospital não, vá à farmácia, o farmacêutico vai poder te ajudar naquele primeiro momento. Realmente ele disse ali o que pode acontecer. A pessoa às vezes não está com Covid, vai para o hospital, acaba pegando a Covid. Né? Exatamente. Às vezes fica doente justamente porque se medicou de maneira inadequada. Também. Marina, quando a gente levou o meu avô no hospital, a primeira vez ali, né, que ele acabou precisando ser internado, ele estava com o fígado, com alteração no fígado, e o médico não entendia. A primeira coisa que o médico perguntou foi se ele tinha tomado o famoso kit Covid. E ele tinha tomado? Não tinha tomado. A alteração do fígado dele devia ser de uma outra situação, mas a primeira coisa que o médico perguntou foi se ele tinha tomado esse kit Covid. Então isso tá muito comum, as pessoas estão se automedicando, confiando ali na palavra de um amigo, de um vizinho ali. A pessoa, claro, não tem a intenção de fazer mal para você. Quer ajudar, mas acaba não sendo certo. Mas acaba te atrapalhando. Então procure um médico ali, converse com um farmacêutico. Se a situação se agravar, procure um hospital, não se automedique. Ele trouxe até informações de que medicamentos comuns, né, que a gente acaba tomando aí para dor de cabeça, por exemplo, às vezes uma dor muscular, um medicamento que a gente vê que é comum, que é usado indiscriminadamente e que acaba fazendo mal, que pode prejudicar muito a nossa saúde. Então a gente já falou, né, com farmacêuticos aqui sobre a automedicação e a gente tem que trazer mais informações, porque o povo brasileiro é um povo que acaba se automedicando bastante. Tem essa cultura mesmo, né? Todo mundo tem uma farmacinha, como o Carlos disse ali, né? Tem aquela caixinha ali onde a gente vai lá, né, na pressa ali, acaba pegando o medicamento e utilizando sempre e a longo prazo. E aí às já vezes entra nem outro longo problema. assim, né? Acontece outro problema, né? Então fica o alerta, realmente entrevista maravilhosa. O Carlos ajudou bastante, esclareceu muitas dúvidas e fez esse papel realmente de conscientização, né? Tivemos aí o dia ontem especial para isso e hoje a gente trouxe aqui o Carlos, conseguimos ter essa entrevista aí que é realmente muito importante
porque é um tema aí, né? É uma situação que acontece com todo mundo, né, Wilker? Quem nunca não correu ali na farmacinha de casa e pegou um remédio sem pesquisar, sem perguntar a um profissional qualificado? E todo mundo já fez isso, e aí a gente entra em outro problema, né, Marina? Por quê? Muitas vezes aquele remédio está ali guardado há muito tempo e acaba perdendo o prazo de validade ali, passa e a gente não olha, toma ali o remédio, não tem controle do que chegou depois, né? Qual remédio é mais novo, qual remédio já é mais antigo, já está guardado ali há mais tempo. Aí já entra outra questão que também é muito perigosa. Então a gente tem sim que ficar de olho, viu? Não brinque com a sua saúde, não brinque com a saúde da sua família, porque é muito sério, viu?